Abre a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Hebreus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, o pessoal da projeção também vai colocar ali. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Bora, Neto. Eu já não lembro de mais nada do que eu escrevi, cara. Obrigado, viu? O Jean tá te treinando bem, tá? O Jean tá te ensinando bem. Falta ainda uns 25 quilos de massa muscular no teu corpo. Aí tu vai ficar parecido com o Jean. Obrigado. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, você achou aí? Hebreus 11, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Vamos ler de novo? Olha só, presta muita atenção no que esse texto diz. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fala conosco. Tu és um Deus que nunca nos deixa sem uma palavra. Nós te pedimos, Deus, para que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Que nós possamos sair, Deus, desse lugar alicerçados e alimentados pela Tua palavra. A Tua palavra que é luz, que direciona os nossos caminhos. A Tua palavra que é o pão que nos alimenta. Que todos nós, Deus, que chegamos aqui nesse lugar buscando respostas, buscando palavras do Senhor, que nós possamos encontrar, porque o Deus da palavra está aqui nesse lugar. Que fique sobre essa plataforma, Deus, apenas aquilo que é a Tua vontade, o Teu desejo para os nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero falar com você nessa manhã sobre algo muito importante, algo muito relevante, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no início de um ano, nós estamos no primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano já está quase acabando, mas ainda não acabou. E o começo do ano é aquele momento onde nós planejamos, onde nós sonhamos, onde nós fazemos planos, onde nós oramos ao Senhor. E o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre uma das coisas mais importantes da vida de quem crê, de quem acredita e de quem confia no Senhor. Vai falar sobre a fé. E aqui eu preciso falar um pouco com você sobre fé, porque fé é aquilo que muitas vezes nós buscamos e nós oramos, mas na prática e no dia a dia é difícil nós colocarmos em prática. A fé, na teoria, ela é muito bonita, a fé na teoria, ela é muito linda de se viver. Mas a verdade é que no dia a dia mesmo, na rotina, quando nós precisamos colocar em prática a nossa fé, é difícil. Quando nós fazemos planos e sonhamos e acreditamos, nós temos fé que tudo isso vai acontecer. Eu não sei se você já fez os seus planos para esse ano ou não. Eu já fiz os meus. E 99,9% dos meus planos é através da fé. A maioria deles eu não tenho a condição, a maioria deles eu não tenho dinheiro, a maioria deles eu não tenho a capacidade, a maioria deles eu não tenho nem a oportunidade. Mas eu tenho fé que vai acontecer. Não sei se é assim na sua vida também. Tem gente que é um pouco mais prática, que é um pouco mais, que senta para fazer os planos com a calculadora do lado, né? E tem gente que senta para fazer os planos com a Bíblia do lado. Eu não sei qual dessas pessoas é você, mas uma ou outra, você precisa da fé. Porque até quando você é alguém que faz muitos cálculos, se você for chegar no fim do seu mês e você for fazer os cálculos, você vai ver que a conta não fecha. Porque grandes coisas nós vivemos através da fé. Agora, como então no dia a dia colocar em prática a fé? Quando nós precisamos dar um passo de fé. Quem aqui está na igreja há um pouco mais de tempo já ouviu essa expressão, você precisa dar um passo de fé. Quando o casal está lá namorando ou noivo e sonhando em casar, e hoje está tão difícil casar, né, gente? Na nossa vez ficou difícil, na nossa vez a gasolina está R$6, na nossa vez um terreno no interior da cidade custa R$300 mil. Parece que há algum tempo atrás as coisas eram um pouco mais fáceis, mas está tão difícil. Esse dia eu estava conversando com um casal, eu tenho o prazer, a alegria de ser líder de jovens. E lidar com os jovens é lidar com as frustrações, é lidar com as conquistas, é lidar com as perdas, é lidar com os ganhos. E esse dia a gente estava conversando com um jovem sobre isso, e eles estão planejando o casamento, e estavam falando, hoje para você fazer um casamento para qualquer número de pessoas, vai algumas dezenas de milhares de reais. Agora, para tudo isso nós precisamos de fé. E como então colocar essa fé em prática no dia a dia? Porque a verdade é que quando nós precisamos de fé, a gente arruma um jeito. E geralmente esse jeito não tem nada a ver com a fé.
Quando você vai resolver algum problema e você precisa, sei lá, de dinheiro, você não ora ao Senhor, você liga no banco para pedir um empréstimo. Onde está a fé? No gerente do banco aprovar o empréstimo? Talvez. Mas aonde nós estamos depositando a nossa fé? Sabe, a fé é aquilo que nós nos movemos sem ver. A fé é aquilo que nós nos movemos sem enxergar. Para eu ministrar uma palavra como essa para você, eu subo aqui com duas coisas: cheio de medo e cheio de fé. E a minha esperança é que Deus faça alguma coisa, porque eu vim aqui com uma palavra para entregar para você, você saiu da sua casa com uma expectativa de receber uma palavra, e a minha fé alinhada com a tua, a gente consegue chegar em algum lugar. Agora, nós precisamos de fé para crer que Deus pode fazer as coisas. Agora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é a confiança das coisas que nós não enxergamos. E como então ter fé naquilo que não se vê? Como então ter fé naquilo que não se pode tocar? Como ter fé naquilo que muitas vezes a nossa cabeça não consegue nem sonhar? Quando eu e você falamos sobre fé, nós precisamos acreditar que a fé é aquela coisa que nós vamos dar o passo e Deus vai colocar o chão. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque para alguns aqui o ano de 2025 precisa, não é que tem que, é que precisa ser o ano do sobrenatural, aonde Deus vai agir sobrenaturalmente na minha e na sua vida. Porque existem alguns períodos da nossa vida, e entenda isso, existem alguns períodos da nossa vida que Deus só consegue fazer de forma sobrenatural. Existem algumas áreas da minha e da sua vida que para se resolverem é somente de uma forma sobrenatural. E o que é essa forma sobrenatural? É algo que eu e você não podemos fazer. Talvez você tenha aí na sua vida hoje alguma coisa que você não consiga resolver. Como eu te disse antes, planos e sonhos que os recursos não alcançam, que o intelecto não alcança, que os contatos não alcançam. E aí é onde nós precisamos de fé, para que Deus haja de forma sobrenatural. Quando nós vamos olhar para a multiplicação dos pães e dos peixes, havia ali uma multidão de pessoas. E aí Jesus diz: o que a gente tem? E eles dizem: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para alimentar uma multidão? E ali eles chegam em um momento onde Deus tem que fazer de uma forma sobrenatural. E aqui entra a primeira coisa para eu e você vivermos o sobrenatural de Deus. Nós precisamos parar de reclamar do que a gente não tem e começar a agradecer por aquilo que a gente tem. No começo desse culto eu falei para você sobre nós sermos gratos. E a verdade é que parece que enquanto mais nós sonhamos e quanto mais nós planejamos, nós começamos a buscar mais pelo que nós não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que temos. Então, quando você vai fazer os seus planos, você sonha em comprar um carro melhor, você sonha em ter uma casa melhor, e não tem problema nenhum nisso. Agora, será que nós estamos agradecendo pelo que nós temos? Será que nós estamos sendo gratos pelo que nós temos aqui e agora? Jesus, quando vai multiplicar os pães e os peixes, ele pega os pães e os peixes, a Bíblia diz que ele, apresentando aos céus, ele dá graças e ele divide. Então o que eu e você precisamos talvez seja um pouco mais de gratidão no coração, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus já construiu, por tudo aquilo que Deus já fez em nós e através de nós. Então, como alcançar esse lugar de fé? Meu irmão, é começar a ver as coisas de olho fechado. A fé é você começar a enxergar Deus fazendo as coisas com seus olhos fechados. E é por isso que eu estou falando para você que esse ano, para muitos de nós, precisa ser um ano sobrenatural. Nós temos uma palavra para esse ano, e a palavra desse ano é que o Senhor vai nos enviar. Agora, como o Senhor vai enviar pessoas que não acreditam em um mover sobrenatural? Como Deus vai enviar pessoas que não acreditam que Deus pode sim fazer através de nós? Mesmo não tendo os recursos, às vezes, mesmo não tendo a capacidade, às vezes, mesmo nos faltando muitas coisas, nós precisamos de fé. Então, se eu posso dar uma palavra para você nesse começo de ano, meu irmão, viva a sua vida pela fé. Não se esqueça da fé. Quando as portas se fecharem, é fé. Quando as palavras forem contrárias, é fé. Quando as coisas parecem não estar saindo conforme o planejado, é fé. A fé é a confiança de ver as coisas mesmo sem ver. Fé é a confiança de ver as coisas mesmo sem poder tocar. Fé é acreditar que Deus não pode fazer. É fé é acreditar que Deus vai fazer.
Em nome de Jesus, que Deus derrame fé sobre a sua vida nessa manhã, fé para a sua semana, fé para esse ano que está começando, que seja um ano onde você, a sua casa, os seus familiares, no seu trabalho, você se mova através da fé, em nome de Jesus. Fé é acreditar que Deus vai fazer, mesmo quando as coisas não são favoráveis. Agora, como através da fé viver tudo isso? Porque, como eu te disse antes, a fé de maneira teórica ela é muito bonita. Talvez você saia daqui desse culto hoje acreditando que Deus pode e vai fazer todas as coisas na sua vida, mas amanhã pela manhã talvez você receba uma notícia que não estava nos seus planos. Então, como continuar acreditando? Então, como permanecer? Porque o Evangelho e a vida com Cristo não é somente sobre acreditar, não é somente sobre você estar no meio dos irmãos, é sobre você viver isso. É eu e você estarmos imersos nisso. E aqui entra algo muito importante e o ponto central dessa mensagem. O grande problema de muitos de nós é que nós estamos somente acreditando em Deus. E somente acreditar em Deus não é o suficiente, nós precisamos confiar em Deus. Quando eu e você acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus pode fazer, mas quando nós confiamos em Deus, é aquela oração de fé, de quem confia, e de quem confia que Deus vai fazer. Quem acredita em Deus, vê Deus fazendo. Quem acredita, vê Deus fazendo na vida dos irmãos, vê Deus fazendo na vida da igreja, vê Deus abençoando, vê Deus prosperando. Quem acredita, vê tudo isso. Agora, quem confia, participa de tudo isso. Porque confiar é muito mais do que acreditar. Para que eu e a minha esposa, a gente viva uma vida saudável, de um casamento saudável, não basta eu acreditar nela, eu preciso confiar nela. Muitos relacionamentos às vezes não dão certo porque nós estamos acreditando uns nos outros. O problema de acreditar é que quando eu e você acreditamos uns nos outros, em algum momento a gente vai ter que provar alguma coisa. Agora, quando nós confiamos, na confiança não há provas, na confiança não há dúvidas, na confiança não há margens. A confiança é se entregar completamente. Então, talvez esse seja o ano de você sair desse lugar de um crente que acredita e entrar nesse lugar de alguém que confia. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que não merecem a nossa confiança e nos entregamos, e as pessoas falam: olha, abre o olho, essa pessoa está indo mal com você. Olha, abre o olho, você diz: não, eu confio nela. E muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus. Quantas pessoas eu e você já confiamos, e essas pessoas nos traíram, nos abandonaram. Você sabe, as pessoas muitas vezes nos decepcionam. Agora, por que não confiar em Deus? Por que não entregar a vida por completo a Deus? Por que não confiar completamente no Senhor? Aquele que não nos decepciona, aquele que não nos abandona, aquele que não nos larga. Sabe, essa é uma escolha minha e sua. Porque quem acredita também vem no culto, quem acredita também está sentado numa cadeira como essa, quem acredita também levanta a mão, quem acredita também chora, quem acredita também se entrega. Agora, quem acredita, na maioria das vezes não vive, porque para viver tem que confiar, para viver tem que se entregar, para viver tem que se entregar de coração, de corpo, de alma, tem que ser uma entrega completa. E nessa manhã a pergunta de Deus para mim e para você é: nós estamos acreditando no Senhor ou nós estamos confiando no Senhor? Você entrou nesse ano acreditando que Deus pode fazer, ou você entrou nesse ano se lançando de cabeça e confiando, com fé, que Deus vai fazer? Mesmo sem ver, mesmo sem poder tocar, mesmo sem poder ter coisas físicas na sua vida, você confia que Deus vai fazer. Deus quer nos levar para um lugar de mais intimidade, de mais relacionamento, e tudo isso é muito lindo, é muito maravilhoso, e eu quero chegar nesse lugar aonde talvez não vai mais ser preciso nem a gente pregar, a gente só vai vir para um culto como esse e a gente vai ficar adorando ao Senhor. Agora, esse é um lugar de pessoas que confiam no Senhor, de pessoas que se lançam no Senhor. Esses dias eu estava vendo um programa de TV sobre esportes, eu gosto muito de esportes, e tinha um
um cara, esses equilibristas, que ele estava atravessando uma pedra até a outra através de uma corda, e era um penhasco. E ele estava atravessando naquela corda, e aí tem toda a questão do vento, e da matemática da física, e das rajadas de vento e tal. E ele atravessa pela primeira vez, e todo mundo fica surpreso com aquilo. E aí no outro dia eles vão, e ele atravessa de novo. E aí agora ele atravessa em cima de uma bicicletinha. E aí o repórter olhando para tudo aquilo, o repórter diz: meu Deus, como que você consegue fazer isso? E ele diz: olha, é muito treinamento, eu preciso confiar que eu vou conseguir sair daqui, chegar até lá. Eu olho para lá, eu fixo meu olho lá naquele outro ponto e eu vou com meu olho fixo lá. E aí o repórter diz para ele: meu Deus, é incrível isso que você faz. E aí esse atleta faz uma pergunta para o repórter, fala assim para ele: você viu o que eu fiz? Eu quero fazer um desafio para você. Você subir na bicicleta e nós dois irmos juntos. Você topa? E obviamente na mesma hora o repórter negou, porque uma coisa é o cara que é atleta e treina aquilo todo dia, outra coisa somos eu e você que batemos o dedinho na quina do sofá quase toda semana. E aí quando eu estava olhando aquela reportagem, aquilo ali acontecendo, foi bem na semana que Deus estava falando muito comigo sobre isso, sobre confiar, sobre se entregar e aquela coisa toda. E na hora me veio algo no coração muito prático da nossa vida. Essa é a diferença de quem acredita e de quem confia. Quem acredita, acredita que o cara vai conseguir atravessar. Quem acredita, acredita que o cara vai chegar do outro lado. Quem acredita, aplaude. Quem acredita, celebra. Quem acredita, fica feliz. Agora quem confia, senta na bicicleta e atravessa junto com o cara. E essa é a diferença da minha e da sua vida. Pessoas que acreditam no Senhor, aplaudem aquilo que o Senhor faz. Meu Deus, olha o que Deus fez na vida do fulano, olha o que Deus fez na vida do ciclano. Quem confia, acredita. Se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha também. Se Deus fez através dele, Deus pode fazer através de mim também. Essa é a diferença de pessoas que acreditam e de pessoas que confiam. Agora, o problema é que muitas vezes nós estamos só acreditando no Senhor. E Deus está nos chamando para vir para esse lugar de confiança, para você sentar na bicicleta e atravessar a vida que muitas vezes é um penhasco do lado de Deus, junto com o Senhor. Para isso, meu irmão, a crença não basta, a gente precisa confiar. Para isso, eu e você precisamos confiar completamente e plenamente que no mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que pode nos levar a partir daqui. É o Deus que nos guarda, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos protege. Então, essa manhã é uma manhã, talvez para muitos aqui, desafiadoras, porque sair do lugar da crença, ir para o lugar da confiança, é perder o controle. Porque na grande maioria das vezes, o que nos deixa seguro, estarmos com os pés no chão. O que na grande maioria das vezes nos deixa seguro, saber que a hora que eu quiser, eu volto, que a hora que eu quiser, eu largo. E tem um monte de gente assim, servindo nos ministérios, servindo na igreja, fazendo um monte de coisa, na base da crença. Quando me chatearem, eu abandono. Quando me criticarem, eu largo. Quando as coisas não forem do meu jeito, eu volto atrás, porque está com o pé no chão. E quando eu estou com o meu pé no chão, eu estou caminhando para cá, e se eu quiser eu volto e eu vou caminhar para lá. Agora quando eu confio, eu tiro os meus pés do chão, eu me lanço no Senhor e eu me entrego. E aí não é qualquer coisa que vai me fazer retroceder, não é qualquer coisa que vai me fazer voltar atrás. Então o que Deus tem para nós nesse ano, talvez para muitos de nós, nos tirar desse lugar de pessoas que acreditam e nos colocar nesse lugar de pessoas que confiam. Eu já cheguei longe demais para abandonar agora. Eu já cheguei longe demais para desistir agora. Eu já cheguei longe demais para largar agora. Eu confio que o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Deus que me leva a partir daqui. O mesmo Deus que me guardou até aqui é o mesmo Deus que vai me guardar a partir daqui. É o mesmo Deus que esteve conosco todos os dias. Agora, para isso nós precisamos de fé. Para isso nós precisamos não somente acreditar, mas confiar em Deus. Você sabe, uma coisa, quando nós olhamos para a Bíblia, que é muito interessante, é que a Bíblia, ou melhor, Jesus nos compara com um animal. E aí essa é uma pergunta que na maioria das entrevistas de emprego tem. Se tiver alguém aqui de RH, você sabe, né? Você pergunta para a pessoa: se você fosse um animal, qual animal você seria? Aí todo mundo fala, né? Um leão, uma águia, um guepardo, sei lá o que as pessoas ouvem por aí, né? Tem tanta gente louca no mundo também que deve falar, o povo deve falar qualquer coisa. Mas a Bíblia nos compara com um animal. E o animal que a Bíblia nos compara é uma ovelha. E se você for olhar para uma ovelha, ela é muito dócil, ela é muito tranquila,
ela não passa medo. Uma ovelha, ela não ataca. O meu sogro tem um sítio e esses dias ele estava com uma ovelha lá. E aí a ovelha, você sabe, ela dá lã, mas ela também dá uma carne gostosa, né? Já comeu carne de ovelha? E aí o meu sogro ia matar essa ovelha. Era o final de ano e ia matar a ovelha. E aí lá no sítio, você sabe, né? Sem militância agora, tá, gente? Sobrevivência. Sabe, mata porco, mata boi, mata um monte de coisa. Aí ia matar a ovelha. Aí a ovelhinha tava lá. Aí ele chegou pra matar. Todo corajoso, né? Cara de sítio e tal, sabe como é que é, né? Aí ele chegou lá pra matar a ovelha. Aí a gente tava indo pro sítio ainda, ele ia matar a ovelha, a gente ia chegar lá, a ovelha já ia estar morta, aquela coisa toda. Aí a gente chegou lá, ele tava sentado assim no banco, triste. E aí, matou? Ah, cara, ela ficou me olhando com uma carinha, eu não tive coragem de matar ela. Aí depois a gente chegou lá, a ovelha lá quietinha, na paradinha assim do lado dela. Nem sabia que foi salva. Nem sabia que aquele ia ser o último dia de vida dela. Porque a ovelha, ela não avança, ela não ataca, ela não faz nada. Agora se for ver um porco, um bode, né? Tem muito bode na igreja também. Porque o bode tem cara de ovelha, parece ovelha, mas é um bodinho, você tem que cuidar com os bodes. Olha pra pessoa que tá do teu lado aí, vê se ela tá com cara de bode ou com cara de ovelha. Você tem que cuidar. Tá cheio de bode no meio das ovelhas. O bode ele morde, o bode ele dá chifrada, ele dá cabeçada, ele ataca. Você tem que cuidar, tem um monte de gente na igreja. Ai, ovelhinha indefesa, vai lá ajudar ela para você ver se não leva uma cabeçada. Tem que cuidar. Mas a Bíblia nos compara com uma ovelha. Agora, aonde está o poder e a força da ovelha? Nela? Não, o poder da ovelha está no seu pastor. Então, aonde está o nosso poder? No nosso pastor, não nesse pastor. No pastor dos pastores, no pastor com o P maiúsculo, no bom pastor. Então, em quem eu e você precisamos começar a confiar de todo o coração? No bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos protege. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver alguém muito relevante falando sobre como era ser um pastor de ovelhas, Davi. Quando Samuel chega para ungir Davi, Davi está no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E depois lá na frente, quando ele vai levar alimentos para os seus irmãos, e aí Golias está lá afrontando o povo todo, ele chega diante de Saul, e aí Saul duvida dele, ele diz: não, eu sou um pastor de ovelha, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vem os lobos ou os ursos atacarem as ovelhas, eu protejo elas, eu mato eles, eu luto com eles, porque eu preciso proteger as ovelhas. Então aqui fica um grande ensinamento para mim e para você, meu irmão. Aonde precisa estar o nosso poder? Em Deus, no nosso pastor. Aí tudo faz sentido agora, porque o salmista escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que tem hora que falta o recurso, só que tem hora que faltam os amigos, só que tem hora que falta um monte de coisa. Porque não são os recursos, não são os amigos, não são as pessoas, é o Senhor. Sabe, nós precisamos mudar a nossa ótica de olhar para as pessoas e para as coisas, e precisamos fixar e olhar os nossos olhos ao Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Agora nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor, que Ele está cuidando de nós. Quando a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6 a célebre oração do Pai Nosso, nós vamos orar. Quando você ora ela, você diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Você está orando para quem? Para o seu Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que zela. Quando você vê um bebê, um recém-nascido, ele não sabe se daqui a pouco ele vai ter comida ou não, mas quem tem que se preocupar com isso? O pai. Porque o pai está ali cuidando. Ele se suja, quem é que vai cuidar? Os pais. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Começar a confiar mais no Senhor. Começar a confiar mais que Deus vai fazer. O problema é que nós nos apegamos às coisas, aos lugares e às pessoas, e deixamos de nos apegar que Deus vai fazer, e deixamos de acreditar e de confiar que Deus está conosco. E aí entra aquele texto que você vê aí no para-choque dos caminhões, na geladeira das avós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu imagino que se os discípulos e Jesus fossem um filme da Marvel, no final do filme essa seria a frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, porque essa é uma frase que a gente tem que guardar no nosso coração. Quando as dificuldades vêm, quando as coisas ruins batem na nossa porta, nós precisamos nos lembrar dessa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Serão as dificuldades, as intempéries, os medos, as tempestades. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Agora, nós precisamos viver a vida aqui na terra confiando no Senhor. E para confiar no Senhor completamente, nós precisamos estar atentos a algumas coisas. E aí tem um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Dá para colocar, Isa? Vou ler junto com você. Portanto, nós também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse texto começa dizendo que existem algumas coisas na minha e na sua vida que nós precisamos estar atentos. Portanto, também nós, todos nós, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aqui eu preciso dar uma notícia para você. Tem gente olhando para você. Você é uma testemunha de Cristo na terra. Então, meu amigo, meu querido, meu irmão, preciosidade de Jesus, cuida com o que você fala, cuida com o que você faz, cuida para os lugares que você vai. Não porque você é alguém muito importante, ou porque você é alguém muito relevante, ou porque você... É porque você representa alguém muito maior do que você, alguém muito mais importante do que você. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós. E como eu e você estamos representando Cristo na terra. Como eu te disse antes, eu sou pastor de jovens. E se tem alguém que consegue quebrar a cara quando tem tudo para dar certo, é o jovem. E aí tem algumas pessoas que colocam o arroba da igreja na bio do Instagram. Ah, isso me dá um medo. Porque tem gente que fala umas coisas absurdas e aí tá lá o arroba da igreja no Instagram da pessoa. Esses dias a gente recebeu uma mensagem no Instagram da igreja. E aí a pessoa escreveu assim, ó: cuidado, tem alguém muito perigoso no meio de vocês. Alguém que defende feminicídio. Eu fiquei, meu Deus do céu, chama a polícia, alguém faz alguma coisa. Aí eu fui procurar quem era a pessoa, o que a pessoa estava fazendo. E aí era um vídeo onde tinha uma pessoa ali sendo agredida e tudo mais. E a pessoa foi defender essa pessoa. E aí começa as tretas da internet, que você sabe como é que é. Aí um fala, o outro fala, um xinga, o outro xinga. E alguém da igreja estava envolvido ali no meio. Aí eu entrei no Instagram da pessoa. Qual que era a primeira coisa que se via no Instagram da pessoa? Um monte de foto da igreja. Essa pessoa que escreveu a mensagem nem era daqui, ela era lá do Espírito Santo. Mas qual que é o comentário dela? Hoje eu entrei em um embate com um crente na internet. E pensa em um crente que fala umas coisas absurdas. E ele é de uma igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara está representando a gente. Essa pessoa está nos representando. Quando nós falamos que nós somos de uma família de fé, eu represento você e você me representa. E tem hora que a gente está queimando o filme um dos outros. Então nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Tem um monte de gente no teu trabalho olhando para você e esperando de você alguma coisa. Tem um monte de gente olhando para você e esperando de você uma palavra de bênção e não de maldição, uma palavra de ânimo e não de desânimo. Tem uma grande nuvem de testemunho em volta de todos nós. E aí o texto continua dizendo que nós estamos também rodeados por essa grande nuvem de testemunhas e nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Você sabe o que muitas vezes faz a gente perder tempo na vida? As coisas que nos atrapalham, as pessoas que nos atrapalham, os lugares que nos atrapalham, os sentimentos que nos atrapalham. Para algum de nós vivermos algumas coisas que nós temos orado e planejado para esse ano, nós vamos precisar nos livrar das coisas que nos atrapalham. Não tem como nós continuarmos vivendo a vida que nós estamos vivendo do mesmo jeito, sem nos livrar das coisas que nos atrapalham. Coisas que nos roubam tempo, coisas que nos roubam força, coisas que roubam a nossa vontade, coisas que roubam a nossa fé. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E aí o texto separa as coisas que nos atrapalham e o pecado que nos envolve. Porque tem um monte de coisa que está atrapalhando você e nem é pecado, só que está atrapalhando. Você consegue entender? Pessoas que não é pecado você estar com elas, mas elas são uma pedra no teu caminho. Você precisa sair de perto dessas pessoas. Lugares que não é pecado você frequentar, mas estão te atrapalhando, você tem que parar de frequentar. E isso é algo muito importante para muitos de nós, porque hoje nós vivemos na era do pode ou do não pode, onde o pastor tem que responder se pode beber ou se não pode beber, se pode fazer tatuagem ou se não pode fazer tatuagem. E não é sobre o que pode e o que não pode, é sobre o que deve e o que não deve. É sobre o que atrapalha e o que não atrapalha. Porque o que é pecado já está muito claro para todos nós.
Agora, o problema é que tem coisa que está nos atrapalhando e que não é pecado, mas está atrapalhando. Então a gente tem que se livrar disso de uma vez por todas. A gente precisa se livrar do que nos atrapalha. Talvez tem gente que você não consegue viver o que você tem para viver porque elas estão te atrapalhando. Como é importante, meu irmão, eu e você nos atentarmos a isso, às coisas que nos atrapalham, ao pecado que nos envolve. Hoje nós vivemos em dias onde nós não precisamos nos esforçar para pecar. Nós não precisamos buscar pelo pecado, nós não precisamos ir atrás do pecado. O pecado nos envolve. É muito fácil pecar, é muito fácil cair em tentação, é muito fácil. O pecado está nos envolvendo. Agora nós precisamos estar atentos a isso. E aí o versículo 1 termina dizendo uma das coisas mais importantes para todos nós: e corra com perseverança a corrida que lhe é proposta. Sabe, o correr com perseverança a corrida que nos é proposta é ir até o fim na corrida que nós nos colocamos, é ir até o fim nos desafios que nós nos colocamos. Agora, presta muita atenção nisso, é a corrida que nos é proposta. Você sabe qual é o maior erro de muitos de nós? A gente está correndo a corrida que não é nossa, a corrida que não foi proposta para nós. E qual que é o problema? Quando eu corro a corrida que não é minha, eu me canso muito mais, eu me fadigo muito mais, eu chego à exaustão muito mais rápido, porque não é a minha corrida. Você consegue entender isso que eu estou falando? Em alguns meses atrás eu decidi entrar no mundo da corrida, e é muito bom, é muito maravilhoso correr, só que esse texto nunca fez tanto sentido para mim, sobre correr a corrida que me é proposta. Ontem eu participei de uma prova de corrida ali em Navegantes. Teve gente que terminou a prova em 17 minutos, teve gente que terminou a prova em 45 minutos. Todos correram a mesma distância, todos correram no mesmo lugar, todos correram no mesmo asfalto, todos participaram da mesma prova. Só que cada um tinha uma proposta. Uns treinaram mais, outros treinaram menos. Uns estão há 20 anos correndo, outros estão há 3 meses correndo. A corrida que nos é proposta é de acordo com a nossa capacidade. Você sabe qual é o grande problema dos dias de hoje? É que a gente quer correr a corrida das pessoas. Fulano está indo e fulano está dando certo, então vamos embora, vamos com fulano. Só que essa é a corrida dele, não é a sua. Quantas vezes a gente perde tempo correndo a corrida dos outros? Talvez 2024 você não conseguiu conquistar algumas coisas que você queria, porque você perdeu muito tempo correndo a corrida dos outros, fazendo a meta dos outros a sua meta, fazendo o alvo dos outros o seu alvo, fazendo o objetivo dos outros o seu objetivo. E o texto é muito claro que nós precisamos correr a corrida que nos é proposta. E aí eu faço uma pergunta para você: qual é a proposta para o ano de 2025? Qual é a corrida que você tem que correr esse ano? Se apegue na sua corrida, se alicerce na sua corrida. E aqui não é um discurso de egoísmo, de egocentrismo, porque no meio da nossa corrida é óbvio, a gente ajuda a mãe, ajuda o filho, ajuda o pai, ajuda o irmão, ajuda o amigo, ajuda todo mundo. Agora só consegue ajudar os outros quem está bem. Só consegue dar conselho quem está sendo aconselhado. Só consegue ajudar quem está sendo ajudado. O problema é que às vezes nós estamos nos matando para salvar todo mundo e vamos nos perder, porque a gente está correndo a corrida de todo mundo e não está correndo a nossa. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, a correr a corrida que nos foi proposta. Para onde você quer ir esse ano? Qual é o lugar que você quer chegar? Quais são os objetivos que você quer alcançar? Corra com perseverança a corrida que lhe foi proposta, entendendo que você tem que se livrar do que te atrapalha, entendendo que o pecado também está te envolvendo. A corrida da vida é uma corrida de obstáculos. A corrida da vida é uma corrida de barreiras. Não é plano, não é lindo, não é maravilhoso, não tem mar de um lado, não tem dunas do outro. É uma corrida de barreiras, é uma corrida de obstáculos. O medo é um obstáculo, a tentação é um obstáculo, os desafios são um obstáculo, às vezes a família é um obstáculo, às vezes os amigos se tornam um obstáculo. Só que a gente tem que superar todos esses obstáculos e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E como chegar no final? E quem chega no final? Quem não desiste. E aqui existe uma diferenciação entre quem ganha e quem não desiste. Quando eu e você entendemos que a corrida da vida não é vencer, vencer e vencer, tem hora, meu irmão, que é só chegar.
problema é que muitas vezes nós colocamos expectativas em um nível muito alto de coisas. Tem hora que é só chegar. Paulo, quando escreve no fim da vida já, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Quando Paulo morreu, hoje nós damos honra para ele, hoje nós lemos as cartas dele, hoje nós celebramos a vida dele, hoje nós honramos ele. Mas quando ele morreu, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido espancado, já tinha acontecido um monte de coisa na vida dele. Deixa eu falar para você, viver com Cristo não nos impede de sofrer, não nos impede de viver coisas difíceis na vida. Agora, viver com Cristo é a certeza de que Ele nos guarda, é a certeza que Ele nos protege, é a certeza que Ele está conosco. O que então nos faz permanecer? Confiar em Deus, confiar e acreditar que Deus vai fazer. E para encerrar com você, eu quero ler um último texto que está lá em Marcos, no capítulo 9. Olha o que esse texto diz. Marcos capítulo 9, versículo 22. E aqui é muito claro tudo isso que nós pregamos até agora. Marcos 9, 22. Muitas vezes, aqui, deixa eu só contextualizar para você. Jesus está caminhando e tem um pai com um filho endemoniado. E aí agora esse pai vai começar a conversar com Jesus. E aí ele diz para Jesus: muitas vezes esse espírito tem lançado o meu filho no fogo e na água para matar ele. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí olha o versículo 23. Jesus diz para ele: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E aí olha o versículo 24. Meu irmão, isso aqui é eu e você muitas vezes. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Sabe, isso aqui representa muitas vezes muitos de nós, cheio de dificuldades, com problemas, com aflições, com coisas para resolver, coisas essas que muitas vezes a gente não tem como resolver. A realidade desse pai aqui é que ele tinha um filho, e quem tem filho sabe o quanto você ama, o quanto você zela, o quanto você cuida. Só que esse filho tinha um espírito que se apossava dele e jogava ele no fogo, jogava ele na água, jogava ele no chão para tentar matar ele. E esse pai, já desesperado de não ter mais o que fazer, ele encontra Jesus. E aí ele diz para Jesus: se podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Se você pode, ajuda o meu filho. E essa muitas vezes, gente, é a minha e a sua oração. Às vezes uma oração de desespero, às vezes uma oração de socorro, às vezes uma oração de ajuda. Jesus, se tu podes, resolve aquela situação. Se tu podes, ajuda no meu casamento. Se tu podes, ajuda no meu trabalho. Se tu podes, ajuda na minha casa. Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. E a resposta de Jesus para mim e para você nessa manhã é: se podes. Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que confia, tudo é possível aquele que dá um passo, tudo é possível aquele que recorre a Jesus, tudo é possível aquele que confia que Deus pode fazer todas as coisas. Ele faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos ou do que imaginamos. Jesus está dizendo para você nessa manhã: se podes, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que acredita, tudo é possível aquele que confia, tudo é possível para aquele que está diante de Jesus. E talvez você diga: Jesus, eu confio. Jesus, eu sei que tu podes fazer, eu já vi o Senhor fazendo. O Senhor fez com a minha mãe, o Senhor fez com meu pai, o Senhor fez lá com a minha vozinha, o Senhor fez com o meu vizinho, o Senhor fez com o meu amigo da igreja. Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Mas Jesus, me dá fé. Mas Jesus, me dá confiança. Porque a verdade é que na maioria das vezes, ou melhor, em todas as vezes, não é sobre Jesus não querer fazer, é sobre nós não acreditarmos que Ele vai fazer. Não é que Jesus não possa fazer, não é que Jesus não consiga fazer. É quando nós nos lembramos desse texto: tudo é possível àquele que crê. Então, aonde está faltando fé? Aonde está faltando confiança? Em Jesus ou em nós? Sabe, Jesus não precisa que a gente confie nele. Jesus não precisa que a gente se entregue completamente de confiança a Ele. Nós precisamos. A sua confiança em Jesus não vai mudar nada em quem Ele é. Agora, a sua confiança em Jesus muda tudo em quem você é. A sua confiança em Jesus não muda nada nos dias nessa terra dele, mas muda tudo nos seus.
Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é quem Ele é. Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é o que nós acabamos de cantar aqui, majestade santa. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim, Ele é tudo, Ele está em todos. Não vai mudar nada nele, mas vai mudar tudo na gente. Quem se entrega com confiança ao Senhor tem a sua vida transformada, tem a sua vida restaurada. Talvez o que você precisa é de um recomeço. Existe recomeço para pessoas que se entregam com confiança. A diferença de quem acredita e de quem confia é que quem acredita vê, quem confia participa. Jesus diz para os seus discípulos: vão indo, que depois eu vou. E aí eles estão no barco remando, e vem alguém andando sobre as águas, e eles se assustam e dizem: meu Deus, é um fantasma. E aí eles olham, e Jesus diz: não, fiquem calmos, sou eu. Jesus diz para todos eles: sou eu. Tinha um monte de gente dentro do barco, um monte de gente que acreditava, mas tinha um que confiava e disse: Senhor, se és tu, então me manda aí contigo. Essa é a diferença de quem acredita e de quem confia. Quem acredita também vê Jesus vindo andando sobre as águas. Quem acredita também se assusta, mas quem acredita também tem a comprovação de que é Ele. Mas quem confia anda sobre as águas. Mas quem confia vive o sobrenatural. Mas quem confia sai do barco, do lugar de conforto, do lugar de segurança e vive. Quem acredita aplaude o atleta que atravessa na corda bamba. Quem confia sobe na bicicleta e chega do outro lado. Essa é a diferença de pessoas que confiam e de pessoas que acreditam. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Se você quer continuar acreditando, tudo bem, mas Deus está chamando nessa manhã pessoas que confiam. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos encontrou, aquele que nos restaurou, aquele que está conosco todos os dias. Ele é o nosso Deus.